que é o Neymar. Você ainda tem esperança do Neymar para a Copa do Mundo? Não. Eu acho que uma coisa depende da outra. O homem fora e o homem dentro. E aí não serve como exemplo para ninguém. O Neymar, podemos perder a esperança? Eu não vejo o Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade. Na cabeça dele, quando ele vai iniciar uma jogada, ele sabe o que ele vai fazer, mas ele não consegue mais. Eu não tenho nada contra o Lancelotti, mas eu estou altamente decepcionado e triste com essa geração de novos treinadores que permite uma coisa dessa. Emerson Leão deu uma entrevista polêmica e não economizou nas palavras. O ex-goleiro e técnico da seleção brasileira soltou o verbo sobre Neymar e também sobre o comandante Carlo Ancelotti. As declarações dele estão dando o que falar e dividindo opiniões entre os torcedores. Será que Leão falou a verdade que muitos não têm coragem de dizer? Se liga aí no que ele falou. Você já falou na abertura que o futebol brasileiro precisa melhorar. O que a gente precisa melhorar no nosso futebol? Nós precisamos melhorar não o futebol dentro das quatro linhas, mas melhorar também fora, porque o fora que dá sustentabilidade para aquilo que nós, como os atletas que fomos, fazer. Agora, nós precisamos ter uma definição daquilo que nós queremos, daquilo que nós temos das nossas raízes. Antes o atleta criava raízes no seu clube, ficava 10 anos, né? Sentia saudades, tinha o civismo dele com o coração. Quando nós íamos representar a seleção brasileira, o hino nacional, nós nos colocávamos numa responsabilidade muito grande, aonde eu não vejo hoje muita responsabilidade. O Brasil está num caminho, não sei para onde vai chegar, mas os treinadores brasileiros não valem mais nada. Jogadores brasileiros estão no exterior. Quando voltam para a seleção, não adquirem, a empatia que o torcedor quer. Então, aos poucos, você vai vendo o desprestígio da seleção brasileira com o público no estádio, com o interesse do diálogo. Não tem mais isso, não tem mais identidade. Então, nós precisamos refazer os nossos diretores, os nossos presidentes e colocar quem realmente é do meio ambiente. Quem é aquele que teve uma trajetória para poder se representar e ter um brilho próprio para poder mandar. Essa é a maior verdade do futebol brasileiro. Leão, você ganhou tudo no futebol. Como técnico, como jogador, campeão do mundo, campeão brasileiro. Você viveu todas as experiências no futebol brasileiro, foi técnico da seleção brasileira. Então você tem uma capacidade muito grande analítica do que está acontecendo. Onde o futebol brasileiro se perdeu? Eu acho que ele não se perdeu de uma vez. Eu acho que ele se perdeu aos poucos. Primeiro, com o endividamento dos clubes. O que os clubes fazem para recuperar um pouco desse endividamento que eles fizeram, muito mal dirigido? Eles vendem as pequenas estrelas jovens para o exterior e cobrem um pouquinho do rombo. Então, nós nunca vamos fazer uma grande equipe coletivamente. Então, aí nós vamos buscar refúgios lá fora e voltando já um pouco mais velho, que já não tem a mesma identidade com o povo brasileiro. Nós jogamos e não sentimos até vergonha quando nós perdemos. Naquela época nós sentimos muita vergonha, porque nós estávamos representando uma nação vencedora, uma nação que dava brilho ao futebol para o mundo todo. Hoje, ninguém fala do Brasil. O nosso respeito no exterior já acabou há muito tempo. E isso nós temos que reiniciar com os homens certos, nos lugares certos. E eu não vejo isso ainda. Hoje, quando você pega a seleção brasileira, praticamente todo mundo joga lá fora. É possível o atleta manter a identidade com o futebol brasileiro, com a torcida brasileira, com o dia a dia do Brasil, estando tão distante da realidade? Com 16, 17 anos, esse menino já está jogando Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester. É possível manter algum nível de identidade, Leão? Acho muito difícil. Mas acho mesmo muito difícil, entendeu? Porque a raiz dele não foi feita lá. Por exemplo, vamos falar de um não brasileiro, um argentino. O Messi foi para a Espanha com 11 anos de idade. E os nossos também estão indo toda hora. Por quê? Nós somos mal organizados. Nós entregamos as nossas crianças jogando futebol para pessoas que só querem usufruir e ganhar dinheiro em cima delas, e não de orientar dentro e fora do campo. Nós precisamos também que os clubes tenham uma retaguarda de alguns ex-atletas com qualidade
e com o QI elevado para poder aconselhar essas pessoas também. Ganham e não sabem o que fazer com o que ganham. Por isso que nós estamos vendo, num Brasil como o nosso, que sempre foi o maior do mundo, uns ex-atletas passando as maiores necessidades. Vamos falar de técnico de seleção. Hoje temos um estrangeiro na seleção brasileira. No período, digamos assim, moderno do futebol brasileiro, do Brasil campeão do mundo para cá, é a primeira vez que isso acontece. Como é que você vê a presença do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira? Quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou falar. Eu não tenho nada contra o Ancelotti, né? Joguei contra ele algumas vezes na seleção italiana. A última vez que eu joguei contra ele, até ele que fez o gol em mim, mas nós ganhamos 4-1, fomos campeões do torneio. Foi bom para todo mundo, ele fez gol e você ganhou. E ele era um volante mais ou menos assim como o Casimiro, mais ou menos como o Dunga. Ele era um volante assim, né? Mas não tem nada contra ele. Mas eu estou altamente decepcionado e triste com essa geração de novos treinadores que permite uma coisa dessa, não sendo capazes de mostrar muito mais impacto, muito mais direito, muito mais qualidade para fazer parte da seleção brasileira. Então, agora, os clubes todos, os maiores pelo menos, estão sendo dirigidos por só estrangeiros. Cadê o Brasil? Cadê os treinadores brasileiros? Cadê as pessoas que comandam esse espetáculo? Permitiram isso. Agora, uma vez estando aí, que dê certo, né? Mas eu acho muito difícil. E o seguinte, né? O Brasil está pagando mais do que a Europa agora, né? Então, eu diria que é o Shangri-La, né, do futebol. Todo mundo quer vir para cá. Por quê? Porque lá não está bom, não está jogando, vem para cá, vem ganhar mais. Aí acaba de não jogar aqui. É desagradável. A relação do Ancelotti com a seleção brasileira, é possível que ele construa, com o pouco prazo que ele tem, uma seleção competitiva para o ano que vem? Acho muito difícil. Acho difícil mesmo. Visto o que está acontecendo nos amistosos, né? Um amistoso foi muito bem, o outro já veio uma decepção seguida, né? E ele ali no banco querendo se comunicar com dificuldades. Eu acho que ele vai ter que viver muito mais tempo de concentração, como nós vivíamos na época, lá de trás que nós fomos campeões. A gente passava 2, 3 meses concentrado, todo mundo junto, com um objetivo final para conquistar e conquistávamos. E aqueles que estavam em dúvida se eram muito bons jogadores, acabavam no final dos treinamentos para a Copa, sabendo que eram bons, entendeu? Então o trabalho dele vai ser muito penoso, muito difícil, e agora vamos ver se ele vai ter essa aceitação sem derrota, né? Os jogadores da seleção brasileira hoje, em sua maioria, jogam na Europa. Praticamente todos jogam no futebol europeu hoje. Esse fato de ser um técnico estrangeiro, isso seria um facilitador nesse aspecto ou isso indifere? Eu acho que não ajuda muito, não. Porque hoje, com os meios de comunicação, se assiste todos os jogos que você quiser, de todas as semanas, e tira um parecer individual de cada atleta. Agora, ele poucas vezes... Por que ele não convocou muita gente aqui do Brasil, jogando no Brasil? Porque ele não conhece muito, não. Então, ele viu mais ou menos de perto lá, dirigiu alguns outros que foram bens, mas ele só treinou time fera. O cara vai buscar, quanto custa lá? 200 milhões de dólares. O cara vai lá e compra. Aqui no Brasil faz o quê? Meu orçamento é 100 mil. Não dá para comparar, infelizmente, não dá para comparar. Voltando na sua pergunta em relação a ele, acho que ele vai ter muita, não é pouca não, muita dificuldade. E todos que trabalham com eles, brasileiros, sendo atletas, dirigentes, treinadores, auxiliares, jogadores, têm que colaborar, porque senão vai ficar cada vez pior. É mais fácil treinar o Real Madrid ou a seleção? O Real Madrid é um clube. Você é o dono do clube responsável por ele. Seleção, você tem uma nação inteira contra você ou a favor de você. Então é muito mais difícil seleção, porque lá joga-se contra os clubes. Tem o poder. Se você está num grande clube da Itália, da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, você sabe que você vai ganhar.
Não é o caso do Brasil junto e para a minha família. Ô Leão, vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo do ano que vem? Quem que você vê como os grandes candidatos e os grandes favoritos? Está tão igual lá fora que eu não vejo um. Eu vejo alguns. A Espanha, a Itália, que reformulou. Antes, eles contratavam todos os jogadores também de fora. Parou de contratar, criou-se uma base, entendeu? Eu acho que Espanha, Itália, quem está com... que nunca ganhou nada, sempre chegou perto, a Holanda, que pode ganhar. Essa geração de Portugal pode... Não acho. Eu acho muito difícil para Portugal. É mais fácil a Inglaterra e a Alemanha do que Portugal. Porque eu vou muito a Portugal, gosto muito de lá, vou lá, e eu vejo alguns jogos, né? Lógico que na televisão de Portugal, mas Portugal sofre também como o Brasil sofre. Os melhores estão jogando logo ali no vizinho, entendeu? E não em Portugal. E quando forma, e a maior estrela, a sensação, está parando de jogar, que é o número 7, né? Que é bom demais. Bom demais, bom caráter, bom português. Para quem não sabe, é um homem trilhardário, não precisa de absolutamente nada. Mas na época da pandemia, na Ilha da Madeira, que ele tem vários edifícios e vários hotéis, ele esvaziou todos e pôs a população doente lá dentro de graça. E ele ajuda muita gente e não quer que falam que ele está ajudando. Vamos falar do nosso geracional com ele, daquele que a gente esperava que fosse o grande jogador da seleção, que é o Neymar. Você ainda tem esperança do Neymar para a Copa do Mundo? Não. Tenho poucas palavras para o Neymar. Eu acho que uma coisa depende da outra. O homem fora e o homem dentro. E aí não serve como exemplo para ninguém. O Neymar, podemos perder a esperança? Eu não vejo o Neymar resolvendo os nossos problemas. Ele já passou da idade. Ele iniciou como um craque maravilhoso. Craque maravilhoso. Eu me lembro que um dia que eu joguei contra o Santos, eu estava, acho que, num outro clube de São Paulo, Palmeiras ou São Paulo, ele estava saindo, eu passei por ele e falei, olha, menino, nós vamos precisar de você na Copa do Mundo, se cuida. Ele não se cuidou. É a única coisa que ele não faz, né? Agora, eu criticá-lo, eu já deixei de ser do futebol, mas acho que perdemos uma grande oportunidade. Tem muita gente que carrega a esperança do Neymar ser o que foi o Ronaldo em 2002. Aquele cara que se recupera e que dá uma grande volta por cima na Copa do Mundo. Ele devia ter o quê? Não tem 30 anos, mas o Neymar já está mais avançado. Quer dizer, ele não deixou de saber jogar futebol. Só que ele exige dele hoje os arranques que ele tinha e não tem mais, porque ele está despreparado. Então, o que acontece? Acontecem as contusões, os problemas, a defesa chega mais junto. A produção informa ali que o Ronaldo tinha 26 anos na Copa de 2002. Pois é. O Neymar tem quanto? O Neymar está partindo para 34 já, Opa, né? É a mesma coisa? Não é. Não é. A diferença, olha a diferença. Tem mais 2 Copas de diferença. Então, você vê, ele, na cabeça dele, quando ele vai iniciar uma jogada, ele sabe o que ele vai fazer, mas ele não consegue mais. Não consegue mais. Não tem mais a mesma reação muscular dele. A sequência de treinamento não tem mais. Não é o mesmo atleta. Não adianta. Não é o mesmo atleta. Agora, eu quero saber de vocês. Vocês concordam com as críticas de Emerson Leão sobre Neymar e Ancelotti na seleção brasileira? Será que ele foi justo nas palavras ou passou do limite? Deixa sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que vocês acham. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Até a próxima!